Oi, eu sou a Thay. E eu sou a Yu. E hoje a gente vai falar de uma fase que todo mundo já viveu ou ainda vai viver. E que muita gente gostaria de apagar da memória. Adolescência. Verdade. Apagar ou voltar, né? Acho que tem partes que eu queria apagar e tem partes que eu queria voltar. Então... Mas tem bastante parte que eu queria apagar. É um tema polêmico até hoje, né? Como que você analisa a sua adolescência hoje, assim? Você já tá com... Você tá com 29, né? Uhum. 29 anos, aí já tem um tempo aí pra poder elaborar. Eu vejo assim que eu fui muito presa. Acho que se minha mãe, meu pai tivessem me dado mais liberdade de ser quem eu era, teria sido muito melhor. Porque eu fazia tudo escondido. Só que eu fazia tudo que eu queria. Então eu aproveitava, tipo... Não deixava de aproveitar, Não deixava de aproveitar. Eu fugia pra quadra pra jogar futebol com os meninos. E aí eu sempre ficava com algum menino no final do futebol. E aí eu morava na escola, né? Na minha adolescência. Assim, a minha adolescência toda eu morei na escola. Minha avó era zeladora da escola. E aí teve um certo momento que minha mãe passou uma dificuldade lá na vida e a gente precisou ir morar com a minha avó. E a minha avó paterna, que é a mãe do meu pai, não é a mãe da minha mãe. Você vê como ela e minha mãe se dão bem, né? E aí, tipo, eu morava na escola, então eu tinha muito contato com muito adolescente de todos os períodos da escola, então eu tinha muitos amigos. E você estudava lá também? Eu estudava lá, mas eu não vivi essa questão, assim, de não me sentir pertencente, de me sentir deslocada. Tipo assim, eu não me descobri LGBT quando eu era adolescente. Eu tinha vários pensamentos, que eu sentia que eram pensamentos intrusivos, e eu colocava de lado. Então, tipo assim, eu sempre senti atração pelas minhas amigas, sempre. Não tava consciente, né? Eu sempre sonhava com elas, mas eu não dava vazão, eu simplesmente não dava vazão para aquilo, não dava. Falava, né? Eu não tinha referência, então... E não era naturalizado, né? Não era, tipo, acho que eu nunca, nem sabia que era sapatão naquela época, assim, sabe, com uns 12 até uns 14 anos, mais ou menos. Então não tinha referência de nada disso. O que eu tinha era vídeo, filme, que eu gostava muito de assistir, mas eu vivi uma adolescência completamente heterossexual. Tipo, que uma menina hétero vive na adolescência, eu vivi, porque eu me descobri depois de 18 anos, e eu fui me assumir com 23 anos. Eu achei que você se assumiu no momento, se entendeu no momento ótimo. Que não foi tão tarde, mas também acho que quando você entende antes, acho que causa um certo sofrimento. Sim, então, depois que eu parei pra fazer uma análise de tudo, assim, depois que eu me assumi, que eu me apaixonei pela Malu, né, que eu comecei a gostar mesmo de menina, e que eu vi que era muito melhor, pensei, cara, se eu tivesse me descoberto, né, talvez eu tivesse mais liberdade pra me descobrir na adolescência, eu teria evitado de passar por tanta coisa que eu passei com um homem. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que isso também me poupou de muita coisa de ter vivido na adolescência, porque como tá tudo muito intenso, a gente tá com os nervos à flor da pele, e tem aquele luto também, porque você tá deixando de ser criança, você tá virando um adulto. E essa transição é muito difícil, assim, acho que a adolescência é a fase mais difícil da vida, de verdade. Então, eu não ter me descoberto tão cedo, me poupou de muita coisa, de muita coisa. Então eu tive uma adolescência muito divertida, eu sofri bastante também, porque era dificuldade financeira, a gente morava na escola, não era à toa, né? Não tinha um motivo por isso, então assim, teve bastante dificuldade, mas eu curti, eu vivi, eu ia pra matinê, eu saía com os meninos, escondido da minha mãe atrás de mim, me levava pelos cabelos. Então nesse ponto de liberdade, minha mãe não me deu nem um pouco. E era um momento que eu tava ali pra me libertar, pra me descobrir. E aí, tipo, ela ia nos rolezinhos atrás de mim, me batia, me fazia passar vergonha. Ela faz isso com o meu irmão. Gente, nossa, hoje eu olho, assim, o que ela fazia comigo, eu jamais faria com a Maitê. Não faria, amiga, assim. É outra época também, né? Outra visão. Coitada, e tipo já assim... tem a vivência do seu lado. Eu já tenho a vivência do meu lado. E tipo assim, isso fazia eu me isolar dela, né? Eu não consegui contar as coisas pra ela, eu acabava sempre escondendo, sempre mentindo. Mas eu sinto também que era por conta da liberdade que ela não me dava, porque eu sabia que se eu contasse, ela ia brigar comigo, ela ia me bater. Então acho que é muito importante a gente, como mãe, né, ter essa visão também
né? De dar um pouco da liberdade, a gente dar um pouquinho a corda e a gente puxar um pouquinho quando é necessário. Sim. Porque prender demais, acho que só piora as coisas. Porque quando ela me deu, que eu ganhei a minha liberdade, eu fiz o quê? Engravidei, saí de casa, fiz tudo errado, sabe? Fiz tudo no desespero, porque eu queria me livrar daquele ambiente, então foi muita loucura e foi praticamente na adolescência, né? Porque eu saí de casa, eu tinha 19 anos, eu Nossa, acho que ainda é muito nova, né? Claro que é. Eu acho que a vida adulta, jovem adulta, começa com 21. Até Então, os 20, eu acho que a gente ainda tá foi entendendo. tudo muito, se eu tivesse tido uma base um pouco melhor, assim, acho que teria sido mais produtivo, Teria menos poupado muita coisa, né? traumático, sim. Mas e pra você, sendo completamente diferente, o oposto do que foi a minha adolescência, assim, qual a sua perspectiva disso? A minha foi diferente porque eu, que nem eu falei, né? Eu era uma sapatona e não sabia nomear. Eu tenho muitos problemas até hoje, de não saber nomear as coisas. Mas, tipo assim, muita coisa que você falou eu me identifiquei, porque minha mãe, tipo assim, só que no seu lado, você, a sua mãe ainda deixou um pouquinho. E minha mãe era mais, prendia mais as minhas irmãs e meu irmão ela deixava ir. Porque ela usava aquele, né, termo, segure seus cabritos que meu bode tá solto, né? Ai, meu Deus. Mas é uma coisa cultural, né? Porque minha família é do interior, do Nordeste, a gente entende de onde vem. Só que isso também me deixou, fez evitar de viver muitas coisas que são essenciais para a formação da gente, né? Por isso que eu tô vivendo agora. Tipo, mas eu acho que foi muito que nem a sua também, assim, acho que tirando a parte que eu já me identificava, algumas coisas eu fiz sozinha, assim, tipo, não falar pra minha mãe, mas era à tarde, assim, sabe? Tipo, eu vou no Maia, ia por Ibirapuera. Sim. Então, tipo assim, porque senão eu não ia viver, sabe? Porque era muito longe pra minha mãe, mas eu tava com a galera, todo mundo no parque, sabe? 16, 17 anos. Então, eu vivi um pouco disso também, porque eu saía, Cabular né? a aula. Eu cabulava a aula pra ir pro Bosque Maia. Não vou mentir que eu cabulava a aula pra ir na casa do meu amigo Lucas. Só que era à noite, eu já tava estudando à noite. À noite. Ah, não. Tipo, eu ia fazer 18, à noite. eu tinha 18 já. Era milagre quando eu ia pra escola. É porque o ambiente, mano. Porque quando eu fui pro período da noite, eu fazia capoeira, né? Na minha adolescência toda eu fiz capoeira também. E a capoeira era à noite. Legal. E aí quando eu comecei a trabalhar, a gente comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Nossa, e aí eu fui estudar à noite com uns 16. Que aí eu fui trabalhar em 2 empregos. Eu trabalhava no shopping e no Acesso Escola. Quem fez ensino médio na minha época lembra do Acesso Escola. Era um concurso, um mini concurso que você cuidava da sala de informática, ficava lá monitorando as crianças. Legal. Ganhava R$465, lembro até hoje. E aí quando eu fui pra noite, eu queria ir pra capoeira. Não podia mais ir pra capoeira. Aí eu ia pra capoeira tipo, 3 dias na semana e 2 dias ia pra escola. Mas eu acho que era uma coisa saudável também. Pelo menos eu tava me exercitando. Sim. Eu tava com meu amigo na casa dele, no MSN, que tinha MSN na época, e ele chavecando os boys e chavecando as minas. O MSN meu, Mas isso, mas porque também eu não vivia, né? Porque ele é diferente. Tipo, você não saber, você fica com carinha, você tá ficando, você tá curtindo ficar com carinha. E eu ficava, tipo, mano, eu não sinto nada, é sério, sabe? Aí quando você vai entendendo, entendi. Porque, né, o coração não bate mais forte. Aí você vai. É verdade. Mas você vai vendo que tem algo errado. Há algo errado perante a sociedade. É muito parado, época, né? Eu sinto assim, quando eu ficava com o menino, eu gostava, assim, mas eu acho que era pela adrenalina de realmente estar me descobrindo, de estar criando a minha liberdade, né? de estar beijando. Tipo assim, eu me senti uma adulta, sabe? Eu acho que era mais por isso, mas aquela emoção mesmo não rolava, né? Não rolava, era muito parado. Então, E os boys falam demais e faz pouco também. E beija duro. E tipo... não, é sério. E tipo... Mas eu acho que nesse lugar, assim, aí quando eu comecei a ficar com menina, acho que essa parte amorosa acaba tomando uma grande parte da minha vida, né? Porque eu acho que quando eu tô com alguém, eu acabo ficando mais tempo. Porque na minha adolescência, quando eu fui formando a gentinha que eu era, eu fui entendendo que hoje, né, que esses namoricos, coisas que eu gostava de menina, era uma parte que me deixava muito animada na vida. Então por isso que é tão, assim, marcante, sabe? Acho que quando e principalmente, tipo, eu que tinha uma consciência que eu não podia, era sempre podada, e não é consciente das pessoas, não é uma coisa consciente, mas quando eu falo pra você e você ainda ignora, aí tá o problema, né? É verdade. Mas
sempre podada. Então, quando eu pude ser um pouquinho eu, nossa, Eu fico e aí pensando um pra pouquinho. Maitê como vai ser, né? Tipo, ela já crescendo com duas mães. Nossa, Ela já vai ter toda a liberdade, assim, de viver sim. o que ela quiser. Se ela quiser ficar com menino, se ela quiser ficar com menina. É Vai ser com ela, assim, gente, não tá nas minhas mãos, né? É com ela, mas eu tenho certeza que, sim, vai ser bem diferente. Vai ser, muita coisa vai ser igual, Aham, porque claro. não muda, né? Essa parte da gente fazer coisa escondida, eu sei que vai acabar acontecendo. Por mais liberdade que eu dê, mais vai... né, É pela adrenalina também, né, gente? exatamente, essa adrenalina. Descobrindo a vida, né? E não volta, gente, assim, nossa, é muito gostoso e não volta. Só dá aquela nostalgia, às vezes, né, de como era. Mas eu vou te falar, amiga, que eu hoje, tipo assim, dei a Você é uma adolescente, né, amiga? exatamente, e a minha psicanalista fala que eu tô vivendo tardiamente, né? Porque eu não tive esse processo. Uhum. Então, minha adolescência está sendo agora mesmo. Então, mas agora, assim, tipo, com as redes sociais, né, que os adolescentes, eles estão muito nessa de ficar atrás da tela, né? Eles estão se conhecendo atrás da tela, não tem mais esse tato mesmo que a gente tinha. Sim. Como será que vai ser? Olha, eu acho que tá sendo já, né? Tá sendo já, verdade? Eu já tenho uma quase adolescente. Vai ter tá com 8 anos, mas daqui 4 anos, ela já é uma adolescente. Não, minha sobrinha acabou, ainda tá, né, no final da adolescência, ela vai fazer 18 esse ano. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que o prognóstico não é muito feliz. No sentido que, assim, de não ter regulamentação na internet, a gente não entender os impactos como são sérios, sabe? E nem querem que a gente entenda também. Então, acho que a nossa adolescência foi difícil em alguns aspectos, mas para esse eu acho que tá sendo mais difícil porque a gente é bombardeado, né, de informação, de muita coisa. A gente tem que desmentir o que é fato e o que é fake, né? Uhum. Então, tipo assim, a gente tá falando de uma coisa que muda só o que a visão de mundo, né, da gente. Então, eu acho assim, mas que também tem muitas possibilidades da gente reverter. Mas para isso as pessoas precisam refletir sobre, né? É verdade. Por isso que eu acho legal vocês colocarem, né? Você e a Malu, tempo para mexer no celular. Eu tava pensando nisso agora, inclusive, assim, a gente tenta limitar ao máximo, mas também não tem como isolar disso, porque ela tá vivendo na era da tecnologia, sabe? Mas eu acho que se a gente puder fazer algo por eles, assim, é fazer isso mesmo, limitar o uso. A Maite mesmo, agora o uso, 2 horas o uso dela por dia, né? Mas agora ela tem que fazer meia hora de Duolingo. Então, você não vai usar o celular só pra também ficar bombardeando de informação. Eu sinto que ela fica muito entediada e muito ansiosa quando ela não tá no celular. E ela, assim, quando tá usando, mas quando para de usar, sabe? Se ela ficar um tempo, uma semana sem usar, parece que esquece um pouco. Mas depois de um tempo de ficar no celular, que ela fica sem, eu sinto que ela fica muito entediada, muito ansiosa. Ela fica pelos cantos, sabe? Parece que ela tá sentindo falta de alguma coisa que ela não tem. E ela já falou pra mim, mãe, parece que eu sinto falta de uma coisa que eu não sei o que é. E às vezes eu acho que são as telas mesmo. Ela vê o mundo como é e o quanto as pessoas têm, né? Porque ela fica vendo o vídeo daquelas crianças milionárias, tem 1 milhão de brinquedos e assim 1 milhão de informações. E eu acho que isso bombardeia muito a cabecinha dela e ela fica... Aí imagina para uma pessoa que já tá entendendo o mundo, que já tá começando a entender que, cara, para você ter as coisas você precisa trabalhar. Sim, que você precisa estudar pra caramba. E, tipo, pra você ter isso aqui. Você ter o básico, sabe? Então, acho que é isolar um pouco mais essa parte, a gente ter acesso a essa parte realmente na vida adulta, porque já é difícil. E aí você viver isso na adolescência também, você viver com ansiedade, você viver com depressão. Então, se a gente puder fazer algo, a gente dá a liberdade necessária, mas é o que eu falei, a gente puxar a corda um pouquinho também quando for necessário, sabe? Porque tá muito difícil. Eu vejo assim que a adolescência já era um campo inacessível e agora é mais difícil ainda, porque você não sabe que seu filho tem acesso nas redes. Você não sabe quem tá falando com ele, que não tem. Mas também tem uma coisa legal nessa geração mais nova. Eu acho que já vem com uma liberdade. Tipo, na nossa década, imagina na década de 2000, que a gente era criança, tinha uns 9 anos, nunca seria pensável a gente falar sobre gênero, ter uma opção de um gênero em uma empresa, ou alguma só. Mas nunca a gente ia pensar que as pessoas iam respeitar algumas coisas, e tá acontecendo. Aos poucos, passinho de formiga, mas tá. Tipo assim, nossa, evoluiu bem
quando era criança para agora. Sim. Não, se a gente para olhar também, a gente nesse aspecto evoluiu bastante. Sim, não tinha referência nenhuma, não tinha referência musical, não tinha na arte, assim, você não via. Se tinha, as pessoas escondiam, né, a orientação sexual delas por Sim. medo, né? E hoje tá muito mais livre, isso é muito bom mesmo. Antigo, a gente, né? Aí eu acho que essa geração mais nova também está mais livre. Eu acho que isso é um ponto positivo que eles trazem. Estão desapegados dessa construção que a gente tem social, assim, de papéis. Uhum, E também questionar o trabalho, vida além do trabalho. uhum, Também acho que isso é um ponto positivo dessa sim, geração. com certeza. São eles que vão trabalhar agora, né? São eles que vão ser a classe trabalhadora em breve. Então, se eles não lutarem, Já estão doentes antes de a trabalhar. gente, né? A gente é muito jovem ainda também, né? Mas juntar mesmo, unir forças mesmo, porque, cara, é desgastante. É desgastante, assim, a vida que a gente tá levando de só trabalhar. E, assim, não é nem pra conquistar as coisas, é pra sobreviver, né? Sim. Então, acho que dá muita ansiedade mesmo. Pô, eu não sei você, mas você não sente quando eu tô no Instagram, tipo, eu entro pra fazer uma coisa, e de repente eu tô rolando no Instagram. Uhum, Rolando. Eu começo a sentir uma angústia. eu também. Hoje eu tenho consciência de onde vem essa angústia, de onde Uhum, nasceu, sabe? Então, tipo, sim, deixando de lado. Apesar de uhum. trabalhar com a internet, a gente tem que mas tem que ficar muito consciente para não ser capturada. Não, mas é verdade, eu sinto muito isso. E é comprovado estatisticamente realmente que para nossa geração milênios está difícil. Imagina para a geração deles, Uhum. que tipo assim, é passado e presente e futuro também não tá promissor. Não mesmo, porque E eu falo no o mundo aspecto acabando. de consciência. Então, por isso, no aspecto de consciência mesmo, sabe? Aí por isso que é bom também a gente se focar na própria vida, mas também não pode ser tão em excesso para ignorar a vida do outro. Se você pudesse dar um recado para Eugênia adolescente, o que você falaria? O importante é ser você, Mesmo que seja estranho, seja você. com certeza seria isso. Eu acho que quando a gente pode abandonar tudo, menos a si mesmo. Uhum. Eu acho que se existe uma possibilidade de vida, eu acho que é uma vida que faz mais sentido, é tipo se encontrar, não se abandonar. Então, eu acho que o fato de a sociedade ir ditando padrões, e quando você não é um padrão, não porque não é legal, mas porque quando você não vê um padrão, você fica incomodado. A gente fala sobre tolerância também. Então, tipo assim, não é porque o outro não consegue conter a falta de educação dele que eu tenho que deixar de existir, sabe? Uhum. Eu posso existir na minha diferença, e o importante é eu estar ciente disso. Então, eu acho que é a música da Pitty, que é muito boa. É isso aí. E você, amiga? Gostei. Eu acho que eu falaria pra gente seguir em frente, e a gente é muito mais forte do que imagina. Sim. Vai dar tudo certo. Bem clichê, mas é verdade. Mas às vezes não é o certo óbvio, né? Uhum. É verdade, concordo também. E acho que, assim, para nós pais, né, e para a geração em geral, né, para a sociedade em geral, porque é que nem você fala sobre a tribo, né, a tribo que cria a criança, né, todos eles têm influência sobre aquela criança e criam aquela criança, e acho que para o adolescente também é válido isso, da gente dar essa liberdade, mas ficar atento, né, porque o mundo tá muito louco, a gente vê muito caso de suicídio de adolescente, inclusive, e acho que a gente tem que se envolver mesmo na vida dos nossos filhos e tentar identificar desde a infância do que eles gostam. Acho que isso vai fazer toda a diferença. E incentivar a seguir por aquele caminho, porque se a gente incentiva a ir pelo caminho de ganhar dinheiro, às vezes é o caminho mais frustrante, sabe? Então a gente saber entender um pouco da história deles, de tentar ver um pouco do que eles estão seguindo, dos passos deles, para incentivar naquilo, sabe? Naquilo que eles gostam, porque acho que muito vem disso também, de expectativas frustradas, né? De você querer superar as expectativas das pessoas e não conseguir, talvez porque aquilo não é para você mesmo, e porque você não foi incentivada a seguir naquilo que você ama. Então, acho que isso é bem importante. Nossa, amiga, eu acho que você falou é importantíssimo mesmo. Arrasa demais, porque isso que você falou é o que vai mudar o futuro de muita gente. Olhar para o outro, a conexão, não é só filho, não é só papel de filho. É realmente criar conexão com aquele ser para ele entender que vai ter acolhimento, vai ter amparo. E vai ser incentivado a viver também, apesar do medo que dá, né? Então, É porque já é difícil, mas se você não tiver ninguém ali para te conduzir,
cara, você fica totalmente perdido, e a adolescência é isso, você tá no começo da vida adulta, você não sabe nem o que fazer. Então tem que ter alguém ali pra conduzir naquilo que você ama, sabe? Sim. Porque se te incentivar a ir por outro caminho, acho que fica tudo muito mais difícil mesmo. Verdade. Eu até prefiro ter vivido minha adolescência tardia, porque acho que me privou de muita coisa. Então, hoje eu acho que eu tenho uma consciência que antigamente eu seria mais permissiva, porque não tinha essa consciência. Então, no fim, que nem você falou, a malice que vem pro bem, né? É verdade. E fiquei pensando também aqui, tipo, e você? O que vocês, né? Quem tá assistindo esse vídeo, o que você faria de diferente ou daria de dica? Talvez pra gente, quando, sei lá, virar mãe, virar tia, não sei. Algo que talvez você tenha sofrido na sua adolescência e que, por um detalhe, tudo poderia ter sido diferente. Algo assim, algo que a gente possa fazer para mudar a nova geração mesmo, né? Sim. Então compartilha com a gente aqui o que você acha, o que você diria pra sua adolescente. É isso aí. E curtam esse vídeo, Comentem. sigam o podcast Motiviés, Siga o compartilhem. Aí, põe a sua opinião aqui sobre o assunto Sim, também, o que você achou sobre o que a gente falou, fez sentido pra você, não fez sentido, deixa nos comentários Deem dicas de novos conteúdos que vocês querem ver. também, E é isso. importantíssimo. E até já, né?